Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lisiane Rosa Cardoso, eu sou fisioterapeuta e doutoranda do programa de pós-graduação em neurociências. Esta aula tem como tema a estrutura da medula espinhal, que irá complementar a aula de anatomia macroscópica da medula espinhal. A principal referência bibliográfica utilizada é o livro Neuroanatomia Funcional, dos autores Ângelo Machado e Lúcia Machado, terceira edição. Em relação aos aspectos gerais da estrutura da medula espinhal, podemos destacar algumas estruturas. Nesta imagem, iremos primeiramente observar os sulcos. Encontramos o sulco lateral anterior, o sulco lateral posterior, o sulco intermédio posterior, o sulco mediano posterior e a fissura mediana anterior. Nesta mesma imagem, podemos identificar os funículos, o funículo anterior, o lateral e o posterior, circulados na cor azul. Os funículos se localizam na substância branca da medula espinhal. Ao lado direito da nossa imagem estão localizados os fascículos, o grácil e o cuneiforme. Um funículo contém vários tratos ou fascículos. O fascículo é um feixe de fibras nervosas com a mesma origem, função e destino. Analisando ainda esta mesma imagem, também identificamos a comissura branca, local de cruzamento das fibras. Na substância cinzenta, também constatamos as colunas, a posterior, a lateral e a anterior, situadas ao lado esquerdo da imagem. Divisão da substância cinzenta. A substância cinzenta pode ser dividida em três partes: coluna anterior, coluna posterior e substância intermédia. A coluna lateral faz parte da substância intermédia lateral. Nesta imagem, destacamos a coluna posterior, por ter uma área constituída por tecido nervoso, rico em células neurogliais e pequenos neurônios. Esta área é chamada de substância gelatinosa. Já a substância intermédia se divide em intermédia lateral e intermédia central. Ainda sobre a divisão da substância cinzenta, observamos esta imagem, que representa uma secção transversal da medula espinhal. Nela, podemos identificar as lâminas de Rexed, numeradas de 1 a 10, ao lado direito. E ao lado esquerdo, apresentam-se a substância gelatinosa, as colunas e alguns núcleos medulares. Os elementos mais importantes da substância cinzenta são os seus neurônios. Eles estão classificados da seguinte maneira: neurônios de axônio longo, tipo 1 de Golgi, e neurônios de axônio curto, tipo 2 de Golgi. Os neurônios de axônio longo são divididos em radiculares e cordonais. Os radiculares são divididos em viscerais e somáticos. Os somáticos, por sua vez, são divididos em alfa e gama. Já os cordonais são divididos em cordonais de projeção e cordonais de associação. Como vimos no esquema anterior, nos neurônios de axônio longo, temos os neurônios radiculares, que se dividem em viscerais e somáticos. Os neurônios radiculares viscerais são os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo. Destinam-se à inervação de músculos lisos, cardíacos ou glândulas. Já os neurônios radiculares somáticos são divididos em alfa e gama. Se dividem entre alfa e gama para a inervação dos músculos estriados esqueléticos e são denominados também neurônios motores inferiores. Os neurônios alfa destinam-se à inervação de fibras musculares que contribuem para a contração dos músculos. Estas fibras são extrafusais, ou seja, localizam-se fora dos fusos neuromusculares.
Cada neurônio alfa, juntamente com as fibras musculares que ele inerva, constitui uma unidade motora. Os neurônios gama são responsáveis pela inervação motora das fibras intrafusais e têm papel na regulação da sensibilidade dos fusos neuromusculares. Em um movimento voluntário, são ativados simultaneamente com os neurônios alfa. Na imagem ao lado, podemos identificar os neurônios motores alfa e gama e as fibras extra e intrafusal. Ainda sobre a classificação dos neurônios medulares, os neurônios cordonais são aqueles cujos axônios ganham a substância branca da medula espinhal e onde tomam a direção ascendente ou descendente, passando a contribuir às fibras que formam os funículos da medula espinhal. Os neurônios cordonais se dividem então em de projeção e de associação. Os neurônios cordonais de projeção possuem um axônio ascendente longo, que integra as vias ascendentes da medula. Os neurônios de associação se bifurcam em ramo ascendente e ramo descendente ao passar pela substância branca. As fibras nervosas, formadas por esses neurônios, formam os fascículos próprios, existentes no funículo da medula. Os fascículos próprios estão destacados na cor vermelha. Voltamos para o esquema apresentado anteriormente para relembrar que até o momento conhecemos os neurônios de axônio longo e, a partir de agora, iremos conhecer os neurônios de axônio curto, destacados aqui pela cor vermelha. Neurônios de axônio curto, tipo 2 de Golgi. Em razão do seu pequeno tamanho, os axônios desses neurônios permanecem sempre na substância cinzenta. Seus prolongamentos se ramificam e estabelecem conexão entre as fibras aferentes, que penetram pelas raízes dorsais, interpondo-se em arco reflexo medular. A figura número 2 representa o reflexo de retirada, ou seja, reações rápidas que ocorrem em decorrência de uma resposta medular a um determinado estímulo. Um tipo especial de neurônio de axônio curto é a célula de Henschel. Os impulsos nervosos da célula de Henschel inibem os motoneurônios da medula espinhal. Na figura 3, a célula de Henschel está representada pela cor vermelha com as iniciais C e R. A imagem mostra a célula fazendo conexão com motoneurônios. Agora, vamos falar um pouco sobre os núcleos da substância cinzenta. Os neurônios medulares não se distribuem de maneira uniforme, eles se agrupam em núcleos. Estes núcleos formam colunas longitudinais que estão representadas pela cor verde na imagem. Os núcleos da coluna anterior podem ser agrupados em medial e lateral, de acordo com a sua posição. Na imagem, os núcleos estão destacados pela cor azul. Os núcleos do grupo medial existem em toda a extensão da medula. Os neurônios motores aí localizados inervam a musculatura relacionada com o esqueleto axial, que está representado na figura 1 pela cor azul. Os núcleos do grupo lateral dão origem às fibras que inervam a musculatura apendicular, ou seja, os membros superiores e os membros inferiores. O esqueleto apendicular está representado também na figura 1 pela cor laranja. Eles só aparecem na região das intumescências, cervical e lombar, onde se originam, respectivamente, os plexos braquial e lombosacral, vistos na figura 2. Na coluna posterior, são mais evidentes dois núcleos, o núcleo torácico, também chamado de dorsal, e a substância gelatinosa. O núcleo torácico é evidente apenas na região lombar e se relaciona com a propriocepção.
A substância gelatinosa recebe fibras sensitivas e funciona o chamado portão da dor. O portão da dor é um mecanismo que regula a entrada de impulsos no sistema nervoso. Os neurônios medulares, como vimos anteriormente, se distribuem em lâminas. Estas lâminas recebem o nome do autor que as identificou. São as lâminas de Rexed. Elas são numeradas de 1 a 10. Da primeira até a quarta lâmina constituem uma área receptora, onde terminam os neurônios das fibras esteroceptivas. As lâminas número 5 e 6 recebem informações proprioceptivas. A lâmina número 9 contém neurônios motores. Já a lâmina número 10 corresponde à substância cinzenta central. Agora, iremos abordar a substância branca da medula. Na substância branca, identificamos tratos e fascículos. Eles formam vias por onde passam os impulsos nervosos. Alguns métodos permitem localizar a posição tanto dos tratos quanto dos fascículos, que podem, então, ser classificados em ascendentes ou descendentes. As vias se dividem em descendentes, que são as vias motoras, e as vias ascendentes, que são as sensitivas. As fibras descendentes se originam no córtex cerebral e terminam fazendo sinapses com os neurônios medulares. As fibras das vias ascendentes relacionam-se com as fibras que penetram na raiz dorsal, trazendo os impulsos eferentes. A classificação das vias descendentes é realizada em 2 sistemas, lateral e medial. O sistema lateral corresponde a 2 tratos, o trato córtico-espinhal e o trato rubro-espinhal. Ambos os tratos conduzem impulsos nervosos aos neurônios da coluna anterior da medula. No nível de decussação das pirâmides no bulbo, os tratos córtico-espinhais se cruzam, o que significa que o córtex de um hemisfério cerebral comanda os neurônios motores situados na medula do lado oposto. Assim, a motricidade voluntária é cruzada. Então, uma lesão no trato córtico-espinhal acima da decussação das pirâmides causa paralisia da metade oposta do corpo. Como exemplo, temos a figura 1, demonstrando um acidente vascular cerebral. Na figura, o acidente vascular cerebral ocorre do lado esquerdo. Então, podemos ver a parte do cruzamento das fibras e os sintomas que se localizam no lado direito. Já na figura 2, é possível observar a origem do trato córtico-espinhal, na área 4, representada pela cor marrom. As fibras vão descendo até que no bulbo acontece a decussação. As fibras que cruzam o trato córtico-espinhal lateral e as fibras que permanecem do mesmo lado. As fibras que permanecem do mesmo lado constituem o trato córtico-espinhal anterior. Ambos os tratos estão identificados na figura número 2. No trato córtico-espinhal lateral, então, é onde as fibras trocam de lado. Na imagem, ele está representado pela linha azul e desce até a decussação das pirâmides, representada pela flecha na cor vermelha. Na figura 2, temos o trato córtico-espinhal anterior, também representado em azul e representando o número de fibras pequeno, que não se cruza. Nesta imagem, podemos localizar novamente o trato córtico-espinhal lateral e o anterior, porém a partir de um outro ângulo. Conseguimos ver também o local exato de decussação piramidal. Ainda nas vias descendentes da substância branca, temos o trato rubroespinhal,
que se liga nos neurônios motores e controlam os músculos responsáveis pela motricidade distal dos membros. Já no sistema medial, as vias descendentes, temos os seguintes tratos da medula: o trato corticoespinhal anterior, o trato tetoespinhal, o trato vestíbulo-espinhal, o retículo espinhal pontino e o retículo espinhal bulbar. Os nomes se referem aos locais de origem de cada um. Todos esses tratos terminam na medula espinhal em neurônios internuciais e controlam a musculatura axial e proximal. Os tratos vestíbulo-espinhais e retículo-espinhais, também pertencentes ao sistema medial, são importantes para a manutenção do equilíbrio e da postura, além de controlar a motricidade voluntária da musculatura axial. O trato retículo-espinhal pontino resiste à ação da gravidade, proporcionando estabilidade para os movimentos. O trato retículo-espinhal bulbar promove relaxamento da musculatura extensora do membro inferior. O trato tetoespinhal está relacionado aos reflexos que ocorrem a partir de um estímulo visual. A partir de agora, iremos abordar as fibras ascendentes da substância branca. As fibras que formam as vias ascendentes relacionam-se com as fibras que penetram na raiz dorsal, trazendo impulsos aferentes. As fibras se dividem em laterais e mediais e dão origem ao ramo ascendente e ao ramo descendente. Estas fibras estão representadas na figura 1. Algumas fibras do grupo medial não terminam na medula, e sim no bulbo, devido aos seus ramos muito longos. O bulbo está representado na figura 2. Estes ramos constituem as fibras dos fascículos, grácil e cuneiforme, destacados na figura 1 pela cor azul. Esta figura representa a penetração das fibras da raiz dorsal e a formação das principais vias ascendentes da medula. Existem diversas possibilidades de sinapses que as fibras e os colaterais da raiz dorsal podem realizar ao penetrar na substância cinzenta. Temos aqui alguns exemplos. Sinapses com neurônios motores da coluna anterior, sinapses com neurônios internunciais, com neurônios cordonais de associação, com neurônios pré-ganglionares e com neurônios cordenais de projeção. As fibras ascendentes se reúnem em tratos e fascículos, que serão exploradas analisando os funículos, o anterior, o posterior e o lateral. No funículo posterior existem 2 fascículos, o grácil e o cuneiforme. O grácil conduz impulsos provenientes dos membros inferiores e da metade inferior do tronco. Pode ser identificado em toda a extensão da medula. Já o fascículo cuneiforme conduz impulsos originados nos membros superiores e na metade superior do tronco. Ele é evidente somente na medula torácica alta. No funículo anterior, representado na cor vermelha, localiza-se o trato espinotalâmico anterior. Ele é responsável por levar os impulsos de pressão e tato leve. No funículo lateral, destacado em azul na imagem, temos mais 3 tratos. O trato espinotalâmico lateral, responsável pelos impulsos de temperatura, o trato espinocerebelar posterior, responsável pelos impulsos de propriocepção inconsciente, e o trato espinocerebelar anterior, cujas fibras informam eventos que ocorrem dentro da medula, relacionados com a atividade elétrica. Na tabela 14.2, localizada no livro Neuroanatomia Funcional, estão sintetizados os dados mais importantes sobre os principais tratos e fascículos ascendentes da medula espinhal.
como os nomes, a origem, o trajeto na medula, a localização, a terminação e a função de cada um. Nesta figura, podemos identificar a posição aproximada dos principais tratos e fascículos da medula, assim como os tratos córtico-espinhais e os fascículos próprios da medula. Correlações anatomoclínicas. O conhecimento dos principais tratos e fascículos é importante para a compreensão dos sinais e sintomas decorrentes das lesões e processos patológicos que podem acometer este órgão. No capítulo 19 do livro Neuroanatomia Funcional, este assunto será abordado com mais detalhes, juntamente com as correlações referentes ao tronco encefálico. Obrigada pela atenção.